Oi, meu nome é Alexandre Menezes Farinelli, sou advogado previdenciário, professor de pós-graduação, escritor de obras jurídicas, entre elas prática processual previdenciária, dano moral previdenciário, aposentadoria rural, teoria e prática dos recursos em direito previdenciário, prática processual civil, entre várias outras. Tenho gravado uma série de vídeos, alguns voltados para o direito previdenciário, direito material, outros voltados para a prática processual. E o vídeo de hoje eu quero falar de um tema extremamente relevante, uma vez que eu fui procurado nessa semana que se está encerrando, e eu fui procurado por algumas pessoas, eu tive que, infelizmente, dizer para elas que elas não teriam direito, que elas não iriam receber nenhum tipo de benefício previdenciário. E isso me causou um estado de alerta, porque o benefício procurado foi pensão por morte, alguns em razão dessa pandemia que estamos vivendo, outros por inúmeras outras razões, mas são pessoas que vieram buscar um benefício previdenciário, elas preenchiam alguns dos requisitos, mas não preenchiam todos. Eu quero deixar o alerta aqui registrado sobre pensão por morte e a importância da manutenção da qualidade de segurado. Nós vivemos, infelizmente, uma deficiência muito grande, uma carência muito grande na área informacional. Ou seja, eu considero que o ideal seriam campanhas previdenciárias, educação previdenciária. Já participei algumas vezes da escola da Previdência Social com alguns cursos, com vários servidores, todos eles de extrema capacidade, meus parabéns para vocês. E eu vejo a população ainda muito carente nessa linha. Por quê? A pensão por morte ela é um benefício previdenciário concedido para os dependentes daquele segurado, dependentes estes devidamente previstos em lei. Já deixo registrado, tá, desde o início, que a pensão por morte não exige carência, sendo carência o lapso de tempo aonde a pessoa precisa contribuir para um sistema para depois poder fazer uso dele. Exemplo, para poder fazer um requerimento de benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, existe uma carência de 12 meses. Por exemplo, vai contratar um plano de saúde, eu quero já contratar sem nenhum tipo de restrição, eu quero cobertura completa. Muitas vezes é difícil, vai ter que preencher um período de carência, lapso de tempo, para depois poder fazer uso daquele sistema. E me procuraram nesta semana um caso muito em particular. A pessoa veio aqui, a viúva, acompanhada da filha, vieram falar comigo: doutor, olha, em razão da pandemia, minha mãe não pôde sair, ela se ausentou um pouco das ruas, e meu pai veio a óbito no mês 7, agora de 2020, justamente em razão de Covid. Meu pai tinha uma empresa, tinha um CNPJ, e nós queremos dar entrada no pedido de pensão por morte. Eu fui explicar para elas, eu falei: olha, o nosso sistema previdenciário, ele é um sistema onde ele exige a contribuição para que o próprio segurado ou seus dependentes venham a fazer uso dos teus serviços. Diferentemente do que muita gente imagina, a Previdência Social ela não é uma casa de caridade, ela não é uma casa de amparo. Ela é um sistema devidamente administrado pelo governo, com caráter social. Em razão disso, ela não visa lucro, mas é um sistema contributivo que possui o compromisso de amparo para com os segurados, sendo estes, o próprio segurado, o próprio titular do benefício seria aquela pessoa que paga a contribuição previdenciária, ou seja, eu pago a minha contribuição previdenciária, eventualmente eu posso solicitar benefício por incapacidade temporária, benefício por incapacidade permanente ou uma série de outros benefícios. Ou então, minha esposa e minhas filhas, elas são consideradas dependentes previdenciárias da minha pessoa. Automaticamente, elas não contribuem para o sistema para poder fazer uso de benefícios previdenciários decorrentes da minha contribuição. Por isso, elas são consideradas dependentes previdenciárias legalmente previstas em
lei. Desta forma, esta pessoa veio me procurar, me trouxe alguma documentação e eu fui buscar no banco de dados, olha, eu não posso dizer que vocês vão receber o benefício de pensão por morte imediatamente. Eu preciso primeiro verificar se o esposo da senhora, a filha era maior de 21 anos, portanto não teria direito a receber a pensão por morte, se ele ostentava a qualidade de segurado. Ou seja, se ele efetivamente, na qualidade de responsável tributário pelo recolhimento das suas contribuições, além dele ter o CNPJ ativo, além de estar trabalhando, se ele efetivamente contribuía para o sistema. Por quê? Para quem trabalha por conta, o chamado contribuinte individual, nós somos os responsáveis tributários pelas nossas contribuições. Caso eu não faça o recolhimento da minha contribuição previdenciária, por mais que eu enquadre como um tributo, isso possa me sujeitar a eventualmente sofrer uma execução fiscal, a contribuição previdenciária efetivamente recolhida, é isso que vai garantir a qualidade de segurado junto ao sistema e também tornar beneficiárias os meus dependentes. Portanto, dentro desta linha, eu tenho esta responsabilidade. Consultando o sistema, puxando todo o sistema previdenciário, eu verifiquei que a última contribuição previdenciária desta pessoa havia sido no ano de 2015. Portanto, ela recolheu no ano de 2015, deixou de recolher a partir dali e veio a óbito em julho de 2020. Portanto, praticamente 5 anos após a sua última contribuição. Eu tive que dizer para esta viúva, que já estava fragilizada pela perda do esposo, eu tive que dizer que ela não iria receber nenhum benefício previdenciário, porque, infelizmente, o próprio esposo não estava contribuindo para o sistema. Existem algumas possibilidades de concessão de benefício previdenciário, mesmo sem o recolhimento, que é o chamado período de graça, que este, em regra, se divide em 12, 24 e até 36 meses. Eu até encaixo 37, dependendo da condição do segurado. Mas não foi esta a situação desta pessoa. Em razão disto, eu gostaria de deixar muito claro, tá? Que dentro das relações familiares houvesse comunicação entre marido, mulher, esposa, filhos, porque esse segurado não me foi o primeiro que já me veio aqui procurar o benefício previdenciário e não iria receber a pensão por morte. Por quê? Não estava havendo recolhimento previdenciário. Em razão desta forma, eu quero deixar bem claro, recolher para a Previdência Social não é tão somente um ato de amor próprio, onde você teria uma cobertura previdenciária e receber um benefício para si mesmo, mas também se encaixa em um ato de responsabilidade, amor e carinho para com seus dependentes. Então, a razão deste vídeo para hoje é recolhimento da contribuição previdenciária. Vivemos dentro de um sistema previdenciário nitidamente de caráter contributivo e não assistencialista, tá? Desta forma, eu gostaria que as famílias conversassem um pouco mais dentro de casa. Olha, vamos conversar sobre o benefício de pensão por morte. Vamos conversar sobre o recolhimento da contribuição previdenciária. Porque muitas vezes o pai ou a mãe não tem condições financeiras de efetuar o recolhimento. Peça auxílio para um dos filhos, porque infelizmente pode acontecer igual aconteceu nessa semana com estas duas famílias que vieram aqui me procurar. Ou seja, eu fui obrigado a dizer, olha, não vai receber benefício previdenciário nenhum. Assim eu já encerro esse vídeo brevemente, mas de um assunto super importante. A Previdência Social vive de um caráter contributivo. Avalie as suas contribuições sociais, o recolhimento das devidas contribuições. Isso é um ato de amor para si e para com a sua família. Um grande abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo. Até mais!